Boa noite, eu sou o Dr. Fabrício Pereira Batista, médico residente em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal de Goiás, e o tema da aula de hoje será técnica do exame colposcópico e os seus achados normais. A colposcopia tem origem etimológica no grego, kolpos, que significa cavidade, e scopein, que significa examinar ou observar. Trata-se, portanto, de uma técnica que permite a ampliação e o exame minucioso dos tecidos do trato genital inferior feminino. É um exame que possui intenção diagnóstica em si. Graças ao seu poder de ampliação, permite orientar e direcionar biópsias, mas não deve ser utilizada como um método de rastreamento isolado. A colposcopia deve ser sempre associada a outros métodos de rastreamento, como o Papa Nicolau, o teste de HPV molecular e a colpocitologia líquida. Ela é capaz de reconhecer áreas patológicas com sensibilidade de mais de 90% e especificidade de mais de 50%. Entretanto, seu desempenho é operador dependente e pode variar de acordo com o método de rastreamento que foi utilizado. Para a realização de um bom exame, são necessários instrumentais adequados, algumas soluções reagentes específicas e, por último, mas talvez o mais importante, uma técnica adequada. Iniciando pelo colposcópio, que existem de diversos modelos disponíveis no mercado atualmente, mas cuja base é composta de um microscópio binocular com lentes de aumento com poder de magnificação de 4 a 40 vezes, o que nos permite a visualização detalhada do colo do útero, da vagina e da vulva, no caso da vulvoscopia. E esse aumento nos auxilia tanto a detectar áreas patológicas quanto a orientar biópsias, mas a colposcopia vai muito além do diagnóstico. Ela nos auxilia também nos próprios procedimentos terapêuticos, como por exemplo na conização. Portanto, os objetivos desse exame são principalmente identificar lesões precursoras de câncer ou dar o diagnóstico em pacientes triados como de risco pelos métodos de rastreamento, seja a citologia oncótica ou pelo teste de HPV molecular, permitindo também a realização da exérese da zona de transformação. Essas lentes de aumento são ajustáveis tanto no foco do tecido em análise quanto na distância entre os olhos do examinador. Para permitir uma melhor visualização, o aparelho possui uma fonte de luz que ilumina diretamente a área examinada. Além disso, o ajuste do equipamento é feito por meio do manuseio do braço flexível, o que facilita o posicionamento adequado. O aparelho também pode estar acoplado a uma câmera, possibilitando a captura das imagens e a avaliação por outros profissionais. Durante o exame, o posicionamento é frontal ao colo do útero, proporcionando uma visão direta. Nesse contexto, o foco é ajustado para uma distância de aproximadamente 25 a 30 centímetros do colo ou do tecido em análise. Além da altura, é fundamental avaliar também o ângulo. Um erro comum é o posicionamento com angulação inadequada, o que dificulta a análise. Alguns desvios são suficientes para gerar sombras ou prejudicar a avaliação. Assim como em outros microscópios, um dos olhos costuma ter foco fixo, geralmente o direito, enquanto o esquerdo permite um ajuste fino. Isso acontece porque a acuidade visual pode diferir entre os olhos do examinador. Na prática, ajusta-se primeiro o foco pelo olho direito e em seguida realiza-se o ajuste fino no olho esquerdo, incluindo a regulagem da distância interpupilar. A luz branca permite a visualização do epitélio em sua coloração natural, enquanto o filtro verde realça a vascularização superficial, facilitando, portanto, a identificação de padrões vasculares, além de complementar a avaliação com as soluções que geralmente utilizamos.
Vasos finos e ramificados comumente correspondem ao padrão vascular normal, enquanto vasos em formato de grampos de cabelo, embora possam estar associados ao padrão normal, quando apresentam irregularidades, podem estar associadas à infecção pelo HPV. A mesa ginecológica deve, sempre que possível, proporcionar o maior conforto à paciente. Devemos cobri-la adequadamente, respeitando seu pudor, considerando que muitas se encontram ansiosas ou fragilizadas pela possibilidade de um diagnóstico desfavorável. A altura da mesa deve ser adequada para facilitar a avaliação, lembrando que o colposcópio deve estar posicionado de forma perpendicular ao colo uterino. E a mesa auxiliar, como todo ato cirúrgico, deve ter todos os materiais necessários para o uso naquele momento. Nós utilizamos um espéculo, o algodão, que será utilizado tanto para a remoção das secreções em excesso quanto para a aplicação das soluções. A gaze, além da asepsia, é utilizada para a realização da hemostasia quando fazemos as biópsias, algumas pinças e, por fim, as soluções que utilizamos em todas as análises. Com relação às pinças, utilizamos pinças para biópsia, entre elas o punch, que é mais utilizado para biópsias de vulva, e para o colo existem a pinça Schubert, que é desconfortável para o examinador tanto pelo seu tamanho quanto peso, e a pinça Professor Medina, que nos auxilia na retirada de fragmentos com tamanho ideal para análise patológica. Outras pinças de biópsias que podem ser utilizadas incluem a Tischler e a Kevorkian, que são semelhantes entre si, diferindo principalmente no tamanho, no formato e no tipo de mordedura do fragmento obtido. Entre as pinças de curetagem, existem a cureta de Novak, e a que mais utilizamos seria a cureta de Kevorkian, que deve ser segurada de maneira firme para a retirada de uma quantidade adequada de tecido durante a curetagem. E quando devemos visualizar o canal endocervical, seja porque a zona de transformação não está visível ou há uma lesão dentro do canal, utilizamos as pinças endocervicais. E agora sim, as soluções mais utilizadas, como todos conhecem, é a solução de ácido acético de 3 a 5%, a solução de Schiller, que seria uma solução aquosa com lugal entre 2 e 5%, associada a iodeto de potássio a 10%. E, em alguns casos, pode ser utilizada a solução de hipossulfito ou bisulfito de sódio a 3% para ir remover o lugal aplicado, algo que geralmente não é necessário na prática. O ácido acético coagula proteínas, permitindo a visualização de áreas acetobrancas. Lembrando que essas áreas apresentam alto conteúdo nuclear, ou seja, um aumento da relação núcleo-citoplasma, características estas das lesões intraepiteliais cervicais. Assim, quanto mais denso e persistente for o epitélio acetobranco, maior a suspeita de lesão de alto grau. Sua aplicação é feita com algodão embebido diretamente no colo, aguardando entre 30 e 60 segundos para que essa lesão esteja bem definida. Devemos observar, então, tanto a velocidade quanto a intensidade da coloração, se é forte ou tênue, bem como o tempo de duração, se duradoura ou fugaz. Áreas acetobrancas tênues e fugazes são características também da metaplasia imatura, ou NIC1, ou, em linguagem colposcópica, achado menor. Já aquelas áreas de aparecimento acetobranco rapidamente intenso ou persistente, o que configuraria achados maiores, são mais característicos das NICs 2 ou 3 e neoplasias. Devemos também observar a regularidade das bordas das lesões e, por fim, o padrão vascular utilizando o filtro verde. O teste de Schiller é um teste totalmente inespecífico realizado com a solução de Schiller, que é uma solução iodada, como vimos anteriormente. O iodo
apresenta afinidade pelo glicogênio, o que significa que tecidos ricos em glicogênio coram-se com o Lugol, enquanto tecidos pobres em glicogênio não se coram. Células com alta atividade proliferativa consomem glicogênio rapidamente e não o armazenam, motivo pelo qual não se coram com o iodo, caracterizando um teste de Schiller positivo, ou seja, iodo negativo, associando-se, portanto, a áreas suspeitas. Áreas normais, entretanto, armazenam glicogênio adequadamente e, portanto, coram-se com o iodo, caracterizando um teste de Schiller negativo. O teste vai ser negativo em áreas com metaplasia escamosa imatura, áreas cicatriciais, além das NICs. Pode corar de forma tigroide em caso de colpite, mas o teste tem um grande valor na delimitação da margem periférica das lesões ao realizarmos a exérese da zona de transformação. Aqui temos um colo normal, mas com uma ectopia que não corresponde à patologia. As interpretações adequadas das características colposcópicas requerem uma compreensão completa da histologia do colo do útero em condições normais e anormais. A aparência colposcópica é determinada pela arquitetura do tecido e do estroma subjacente. O epitélio normal do colo do útero é transparente e atua como um filtro que transmite a luz. A luz transmitida é refletida a partir do estroma vermelho e é visível através do colposcópio. O estroma aparece vermelho por causa da abundância de vasos sanguíneos, e a cor vermelha do estroma dá a aparência rosa do colo do útero. Os vasos sanguíneos observados no colo do útero durante a colposcopia estão no estroma. Eles se tornam visíveis devido à natureza transparente do epitélio sobrejacente. O colo do útero é recoberto por epitélio escamoso estratificado, o epitélio colunar e, entre esses dois, o epitélio metaplásico. Normalmente, o epitélio escamoso recobre a ectocervice e o epitélio colunar recobre a endocérvice. Os dois tipos de epitélio se encontram na junção escamo-colunar, conhecido por nós como JEC. A JEC geralmente está situada perto do orifício externo do colo do útero, embora sua posição mude com a idade e o estado hormonal da paciente. O epitélio escamoso original é o epitélio nativo da ectocervice. É liso e rosa e não muda de coloração após a aplicação do ácido acético. Num colo maduro, o epitélio escamoso original é visto na periferia e é contínuo com o epitélio vaginal. O epitélio não contém vasos sanguíneos. Esses vasos estão presentes no estroma, abaixo do epitélio. O epitélio escamoso maduro, normal, geralmente é grosso e por isso capaz de esconder esses vasos sanguíneos. Mas se os vasos sanguíneos forem proeminentes ou se o epitélio for delgado, aí sim conseguimos ver esses vasos mais facilmente. Mas no epitélio colunar, uma vez que é fino e levemente transparente, os vasos sanguíneos proeminentes e com ramificações normais são mais facilmente vistos com o filtro verde, o que corresponde ao achado normal. Além disso, capilares de ramificação normal ou vasos sanguíneos semelhantes a um grampo de cabelo, embora estejam associados mais frequentemente ao condiloma causado pelo HPV, também podem ser vistos com o uso de filtro verde nos epitélios escamosos originais. O epitélio escamoso original, presente na ectocervice, não muda de coloração após a aplicação do ácido acético. E este epitélio escamoso normal, como é rico em glicogênio,
é capaz de corar com o Lugol, mudando a coloração para esse tom marrom mais escurecido. Já o epitélio colunar está presente ao longo da endocérvice. No colo normal, o epitélio colunar é visto próximo ao orifício externo. Quando não há a ectopia, devemos encontrá-lo como uma área vermelha no centro do colo. Quando a zona de transformação é completamente visível na ectocérvice, temos a zona de transformação tipo 1. A zona de transformação tipo 2 possui componente endocervical que pode ser acessada por meio de manobras, utilizando, por exemplo, um espéculo endocervical como o Cogan. E na zona de transformação tipo 3, há componente endocervical que não é totalmente visível mesmo após manobras. Então, na zona de transformação tipo 1, a JEC é totalmente visível e está localizada, portanto, completamente na ectocérvice, não sendo necessárias manobras para visualização. Na zona de transformação tipo 2, embora a JEC não seja completamente visível no início do exame, é totalmente visível após algum tipo de manobra, por exemplo, utilizando o espéculo endocervical, logo está localizada parcial, ou seja, possui algum componente endocervical ou completamente dentro do canal cervical. E na zona de transformação tipo 3, a JEC está completamente dentro do canal endocervical e é apenas parcialmente visível ou não está visível, mesmo utilizando um espéculo endocervical. Vimos o epitélio escamoso, a zona de transformação e agora vamos dar ênfase ao epitélio glandular. O epitélio glandular é composto por uma única camada de células colunares, podendo ser também chamado por isso de epitélio colunar. Ele pode se estender para a ectocérvice a uma distância variável do orifício externo em cada mulher. A presença desse epitélio colunar na ectocérvice é chamada de ectopia ou ectrópio, termo frequentemente utilizado como sinônimo na prática clínica. O ectrópio é, na maioria dos casos, uma condição fisiológica normal. A junção escamo-colunar, nesses casos, como está deslocada para a ectocérvice, torna-se facilmente visível ao exame, caracterizando a zona de transformação tipo 1. Após a aplicação do ácido acético, as características típicas do epitélio colunar tornam-se evidentes. Ele mantém sua coloração avermelhada ou rosada, mantendo também esse aspecto papilar levemente viloso, com vasos que podem ser vistos ao filtro verde. O epitélio colunar de um ectrópio mantém sua coloração mesmo após a aplicação do Lugol. Mas como é um epitélio muito fino, devido sua única camada celular, o contato com a pinça com um pouco mais de força pode induzir ao sangramento. Ao nascimento, há uma junção bem delimitada entre o epitélio escamoso da ectocérvice e o epitélio colunar do canal endocervical, formando a junção escamo-colunar. Ao longo da vida, sob influência estrogênica, o glicogênio presente nas células esfoliadas da vagina é metabolizado por lactobacilos da microbiota local em ácido lático, mantendo o pH vaginal ácido, inferior a 4,5. Esse ambiente, associado a outros fatores, favorece o processo de metaplasia escamosa do colo do útero. A metaplasia ocorre por meio da ativação de células de reserva, basais subcolunares, que se proliferam e se diferenciam, substituindo progressivamente o epitélio colunar por epitélio escamoso metaplásico. Como consequência desse processo, forma-se uma nova junção escamo-colunar. A área compreendida entre a JEC original e a nova JEC constitui a zona de transformação. As alterações metaplásicas ocorrem nessa região e, de modo geral, se desenvolvem a partir da JEC original, avançando sobre o epitélio colunar exposto.
Observe membrana fina e transparente cobrindo o epitélio colunar da periferia. No plano histológico, as mudanças iniciais da metaplasia incluem a alteração das velocidades do epitélio colunar, a translucência das velocidades é perdida, suas pontas tornam-se opacas, elas se achatam e podem fundir-se. E áreas de epitélio escamoso imaturo começam então a cobrir o epitélio colunar. À medida que o processo progride, o epitélio escamoso metaplásico amadurece, com proliferação e diferenciação celular até formar um epitélio escamoso mais espesso, que quando maduro pode ser indistinguível do epitélio escamoso original. Importante saber também que o epitélio metaplásico pode ser levemente acetobranco e a absorção de iodo também pode ser irregular. Certas características ajudam a identificar na colposcopia o epitélio que estava sofrendo metaplasia escamosa. Por exemplo, projeções do epitélio em forma de língua, ou seja, essas linguetas, em direção ao orifício externo significam que o processo metaplásico ainda está ativo. E estas áreas de epitélio podem apresentar esse aspecto acetobranco tênue ao exame. E à medida que o epitélio metaplásico avança em direção ao orifício externo, pode cobrir as criptas glandulares originalmente presentes no epitélio colunar ou poupá-las. Se as criptas glandulares são poupadas, os orifícios glandulares abertos são visíveis como pontos escuros. Às vezes, essas aberturas têm uma margem branca fina após a aplicação do ácido acético. Os orifícios glandulares abertos também são chamados de aberturas das criptas. E quando a abertura dessas criptas são bloqueadas pelo epitélio metaplásico em ascensão, podem formar os cistos ou folículos de Nabot, que são esses cistos de retenção. Os cistos de Nabot assemelham-se a espinhas brancas ou vesículas no colo do útero, com capilares finos de vasos sanguíneos esticados sobre eles, tratando-se também de um achado normal. E ainda, à medida que a metaplasia progride, pequenas áreas de epitélio colunar podem ainda permanecer descobertas. As áreas saltadas aparecem como pequenas ilhas ou ilhotas do epitélio colunar no epitélio metaplásico. Os vasos sanguíneos normais do estroma cervical podem ser visíveis através do epitélio metaplásico fino, sendo realçado com filtro verde. Esses vasos apresentam um padrão de ramificação regular, ao contrário dos vasos anormais e irregulares observados em lesões invasivas. Quando ramos desses vasos normais se projetam perpendicularmente em direção à superfície epitelial, tornando-se visíveis através do epitélio metaplásico fino, formam-se os pontilhados finos, que correspondem a vasos sanguíneos observados em corte transversal, portanto caracterizando também achados normais da colposcopia. Às vezes, esses vasos sanguíneos são visíveis como uma rede de capilares finos de calibre uniforme na superfície. Eles aparentam os azulejos de mosaico em um piso. O padrão de mosaico dos vasos observados no epitélio metaplásico é conhecido como mosaico fino, devido à distribuição uniforme dos capilares finos, que são mais bem visualizados em um fundo acetobranco. A aparência colposcópica do colo do útero durante a gravidez depende da idade gestacional. Durante a gravidez, o colo do útero aumenta, torna-se amolecido e congesto, e é coberto de muco copioso. O epitélio colunar se everte e fica hipertrofiado, e por essas alterações, a JEC pode ser mais facilmente visualizada em algumas mulheres. À medida que a gestação avança, o colo do útero fica
tão hipertrofiado que a realização da colposcopia adequada se torna difícil. Mesmo alterações metaplásicas e lesões de baixo grau aparecem densamente brancas após a aplicação do ácido acético. Como resultado, pode haver sobrediagnóstico de anormalidades de baixo grau. O colo da nulípara possui um orifício externo liso e pontiforme, enquanto o colo da multípara é irregular e em fenda. Nas mulheres na pós-menopausa, o colo do útero torna-se menor e achatado. O colo do útero geralmente pode aparentar estar mais pálido dependendo do tempo pós-menopausa. A JEC geralmente está situada dentro do canal endocervical e pode não ser completamente visível, caracterizando uma zona de transformação tipo 2 ou 3. O epitélio é delgado e facilmente traumatizado durante a manipulação. Pode haver pequenas áreas de sangramento sobre o epitélio que são conhecidas como manchas hemorrágicas petequiais. Esses pontos hemorrágicos não devem ser confundidos com o pontilhado. Embora não haja alterações no epitélio atrófico normal após a aplicação de ácido acético. Este epitélio atrofiado também não vai se curar com iodo devido à perda de glicogênio nas células superficiais. Era isso que eu gostaria de dizer hoje. Estas são minhas referências. Muito obrigado.